Quem dá tanto cara tapa, pode dar a cara tela. Vem com a gente nesse... Por que o teatro foi para a rua, então? Qual foi o sentido dessa saída para ele ir para a rua? A gente tem que ver que há uma escolha que é feita nessa época para essa saída. Essa escolha essa saída é um fenômeno urbano e contestatório. O teatro vai para a rua porque não quer ficar na sala fechada. Do ponto de vista cultural, também lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o aparecimento de 3 grupos que vão ser bastante importantes na história mundial do teatro, principalmente porque são grupos que vão começar a utilizar o espaço da rua. Nós vamos ter, primeiramente, um grupo chamado The Living Theatre. O Living é fundado em 1947, nós vamos ver bastante mais da história dele. Ele não vai imediatamente para a rua, mas mais tarde, na década de 60, final da década de 60, ele vai começar a trabalhar na rua. O que é o Maio de 68? Na realidade, essa expressão, quando se fala ao período de Maio de 68, a gente está se referindo a um conjunto de eventos que ocorreram no mundo na década de 60. A eclosão desse movimento vai se dar em Paris, numa universidade, por um motivo que, quando a gente olha hoje, a gente acha até incrível. Na realidade, os alunos se rebelam, inicialmente, o que provoca, é o fósforo que vai ser riscado e jogado naquele palheiro. Eles se rebelam contra a divisão dos alojamentos em homens e mulheres. Eles queriam um alojamento misto. Living, ele se organizou como grupo em 1947, lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E durante os anos de trabalho iniciais, eles trabalhavam com peças originais, tinham muito cuidado, muito apuro na escolha da linguagem dessas peças, do tema que elas discutiam, porque eles já tinham como decisão fazer um trabalho politicamente contestador. Bom, eles chegam aqui, então, em 1970, vão imediatamente para São Paulo, encontrar Zé Celso, Armando Borghi. Lá eles começam a tentar fazer um trabalho junto, acaba que não dá muito certo, mas eles conseguem ainda fazer 2 ações teatrais em São Paulo, uma numa favela e outra dentro da universidade. E o grupo nasceu inicialmente em Campinas e depois mudou-se para Ribeirão Preto. Fala um pouquinho, então, dessa trajetória e, muito importante dizer, uma pena que o tempo é sempre tão curto, que esses grupos que a Ana ia trazer agora, o Emboaça, o Ainós, Tá na Rua, o Galpão, foram e são os mestres do Fora do Sério. Com eles, nós bebemos arte, bebemos teatro, entendemos a rua e tivemos a coragem de ir para a rua. Em grupo, constituímos princípios frente às formas de fazer arte. Um grupo faz escolhas ao longo do caminho e também se fortalece, por ser um espaço de encontro de experiências individuais, que congrega pessoas que atravessam juntas um tempo social, cultural e econômico. Compreendo que o grupo é a expressão onde se aglutinam diversos desejos, onde se articulam pensamentos que se transformam em cenas, textos, músicas. As diferentes perspectivas teóricas permitem aos pesquisadores
olhar para aspectos diversos do processo. O poder de descoberta de cada teoria e a habilidade interpretativa de cada pesquisador oferecem a possibilidade de nos aproximarmos mais do percurso criador. Não é uma interpretação do produto considerado final pelo artista, mas do processo responsável pela geração da obra. A ênfase dada ao processo não ocorre em detrimento da obra, não é esse o nosso objetivo, né? Na verdade, só nos interessamos em estudar os processos de criação porque essa obra existe. Se o objeto de interesse é o movimento criador, este necessariamente inclui o produto entregue, claro, ao público. Esse processo, ele se deu primeiro com investigações, performances que a gente fez pela cidade de Fortaleza e também de Juazeiro do Norte, no Ceará. Nós fomos orientados para escolhermos locais que nós víssemos que havia um grande fluxo, onde nós pudéssemos primeiro fazer uma vivência no local e depois performar. Então, o Erro Grupo começa em 2001, mas em 2007, a partir de Enfim um Líder, que nós começamos a estabelecer um processo de atuação na rua com diretrizes e estratégias, principalmente estratégias. Esse é o tema do meu doutorado, que eu defendi antes da pandemia, em 2 de março de 2020, ou seja, Inglaterra, França, tem romenos, e nós dizíamos nessa peça Desvio, de 2006, um ano antes, que toda a cidade participaria da história, ajudaria a atuar a história. Então, com essa frase, nós começamos a fazer alguns exercícios de observações, principalmente observação na rua, mas nós definimos 8 estratégias de ação, que seriam ocupação, invasão, observação, no caso é o exercício que deu origem a esse espetáculo, invisibilidade, vocês podem ver que os atores estão trabalhando na rua, fazendo ações, mas que o espetáculo não está declarado como teatro. Aí, a gente iniciou, em 2002, com a caravana pelo Mundaréu, que foi essa montagem do Bufonarias, e partimos para a estrada. Fomos até Paraty, Trindade, Rio de Janeiro, e assim inicia o trabalho da trupe, e a gente foi voltando de cidade em cidade, apresentando essa peça, né? E o Pra Lá de Bagdá também entrou na caravana no ano seguinte, em 2003, 2004, e em 2004 a gente estava num processo que iniciou a trupe, que se chamou Brincadeiras de Arruar. A gente estava estudando muito como que poderíamos utilizar a linguagem do palhaço mudo com boneco 360 graus, a roda 360 graus.